Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Mateus e a nossa leitura bíblica de hoje é Mateus capítulo 15. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 ao 3. Está escrito assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Amados, esse texto aqui, se nós continuarmos lendo, Jesus é bem enfático e ele exorta aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, que achavam que eram religiosos, achavam que tinham um entendimento a respeito de Deus, e Jesus confronta eles. E é interessante quando nós vamos analisar, e ali daí no versículo 6, eu vou ler a parte B do versículo 6 também, fala assim, Jesus diz assim: vocês, por causa da sua tradição, anulam a palavra de Deus. Amados, aqueles homens, eles achavam que eles estavam servindo a Deus. De fato, de verdade, eles achavam que eles conheciam a Deus. Eles eram os fariseus, os mestres da lei, aqueles que estudavam a lei, mas eles não tinham compreendido de fato a lei, porque se eles tivessem compreendido, eles teriam entendido que eles precisavam de um Salvador, de um Redentor, e então eles teriam reconhecido Jesus como sendo esse Salvador, esse Redentor, o Messias. Eles não o reconheceram por quê? Porque eles não tinham o entendimento de que eles precisavam de redenção. Eles tinham a confiança de que a forma que eles viviam estava perfeita, correta, porque eles obedeciam a lei. Mas eles nem tinham entendido o que de fato era obedecer a lei. E aí Jesus vem e confronta eles dizendo assim: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aí Jesus dá um exemplo ali falando sobre a honra ao pai e à mãe e como eles transgrediam esse mandamento da lei de Moisés de honrar pai e mãe por causa da tradição deles. Aí vem Jesus e diz assim, por causa da tradição de vocês, o que vocês fazem? Vocês anulam a palavra de Deus. E aí Jesus ainda profere uma palavra bem forte, né? Chama eles de hipócritas. Vocês são hipócritas. Mas bem profetizou Isaías acerca de vocês, que vocês honrariam apenas com os lábios, mas o coração de vocês estaria longe de mim. Por quê? Porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso está ali nos versículos posteriores a esses que eu li com os irmãos. Amados, quando eu meditei nessas escrituras, eu fiquei pensando nesse ensinamento de Jesus aplicado para os nossos dias. Como nós podemos aplicar esse ensinamento para os nossos dias? Eu confesso que o meu coração ficou pesaroso, triste, porque muitas e muitas vezes nós agimos como esses fariseus e mestres da lei. Nós anulamos a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, por causa das nossas tradições. E aí eu fui para o original grego para ver o que é anular, o que está no versículo 6, quando fala que por causa da tradição vocês anulam a palavra de Deus. Essa palavra anular, no original grego, é akuro, e ela significa cancelar, privar de força e autoridade. Eu achei isso, privar de força e autoridade. Guarde isso aí no teu coração. E a palavra tradição, ela é paradoses e ela significa entregar algo por meio da palavra falada
objetivamente é a substância de um ensino, ou seja, é o cerne, o centro de um ensino. Ou seja, o que a palavra de Deus está falando? Que por causa do centro, do cerne do ensino daqueles fariseus e mestres da lei, a palavra de Deus perdia a sua força e a sua autoridade, porque o cerne não estava sendo Cristo, mas o cerne estava sendo outra coisa, o centro estava sendo outra coisa. Amados, isso é o que tem acontecido nos dias de hoje. Por causa da tradição, ou seja, por causa do centro do ensino que tem se dado no meio cristão, que não tem sido Cristo Jesus e a sua obra redentora, por causa desse ensinamento, a palavra de Deus tem sido privada, cancelada, a força, a autoridade da palavra de Deus no meio da igreja. Amados, isso é triste. E aqui eu posso mencionar muitas características, mas eu quero mencionar apenas uma, que é evidente o quanto isso tem permeado o meio do ensino das igrejas, que é o cerne na capacidade própria, na confiança na capacidade própria. Amados, infelizmente, nós precisamos admitir isso, que nós ainda confiamos demais na nossa própria capacidade. Amados, é necessário nós nos rendermos completamente, de verdade, à suficiência de Cristo Jesus. No fundo, nós ainda achamos que somos nós que temos o controle da nossa vida. No fundo, o controle, quando eu digo, é claro que nós fazemos escolhas. Mas quando eu digo isso, nós precisamos entender que nós fomos colocados em Cristo. Quem de fato está aqui para nos conduzir, nos guiar, nos instruir, nos ensinar, é Cristo Jesus por meio do seu Espírito. Ele habita em nós. E nós ainda achamos que é do nosso jeito, que é da nossa maneira, que é na nossa força, que é na nossa capacidade, que é nós que movemos. Vou falar uma expressão aqui, desculpa assim, mas é a expressão bem brasileira mesmo, que é nós que mexemos os pauzinhos e vamos fazendo todas as coisas. Não, amados, a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Nós fomos unidos a Cristo. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força. E infelizmente esse ensinamento, né, essa forma de se pensar, porque é uma estrutura mental de confiar na própria capacidade, invadiu a igreja de certa forma, de tal forma, que muitas vezes nós anulamos a graça de Deus, amados. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu não anulo a graça de Deus. Porque se é pela lei que o homem pode ser justificado, então Cristo morreu inutilmente. E aqui eu vou dar alguns exemplos práticos para nós entendermos. Quando nós achamos que na nossa capacidade que nós podemos alcançar a justiça de Deus, é uma tradição, é um ensino que anula, que cancela, que priva a palavra de Deus de força e de autoridade. Quantas pessoas dizem assim, não, eu não estou preparada para pregar a palavra, eu não estou preparado para exercer um ministério, eu não estou preparado para fazer alguma coisa porque eu ainda falho aqui, eu ainda falho ali. Eu preciso me consertar, eu preciso melhorar isso, e enquanto eu não conseguir fazer isso, eu não vou assumir nada, eu não vou fazer nada, e essa pessoa fica inerte. Amados, não é na força do nosso braço que nós vencemos as nossas fragilidades, rompemos os nossos limites, amadurecemos. É confiando que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós enquanto nós nos relacionamos com Deus. E essa ideia de que não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso alcançar alguma coisa,
ela invadiu a igreja. Então as pessoas tentam na força do seu braço e aí elas pensam assim, não, eu vou conseguir, se eu jejuar todas as semanas, 3 vezes por semana, eu vou conseguir, mas o seu coração não está voltado para a suficiência de Cristo Jesus, mas está voltado que eu vou jejuar e então eu vou conseguir. Por causa do meu jejum, Deus vai me abençoar com isso daqui que eu preciso. É essa estrutura mental, amados. Essa estrutura tem se tornado uma tradição. Nós já vimos aqui o que é a tradição. É o cerne, é o centro, é a substância de um ensino. E isso tem se tornado o centro, o cerne do ensino das igrejas. Aquilo que eu faço para receber de Deus algo em troca. Amados, quando nós agimos assim, é o que Jesus falou, nós anulamos a palavra de Deus. E eu quero encorajar você, meus irmãos, vocês, meus irmãos, a mudarem essa mentalidade. Assim como Deus tem me encorajado, Deus me mostra diariamente, amados, sobre estruturas mentais que muitas vezes eu vou e Deus me diz assim, filha, como que você está pensando nessa situação? Você entendeu a capacidade vinda do Senhor, a força vinda do Senhor, a vida vinda do Senhor Jesus Cristo para essa circunstância, ou você está acreditando que é na força do seu braço? Amados, todos os dias, o Senhor me alerta em todas as áreas da minha vida. Não, Senhor, aqui eu estou pensando como se eu estivesse no centro da minha vida, mas quem está no centro é o Senhor. E aí, Senhor, e aí é render o coração. Senhor, ajuda-me, porque eu preciso mudar essas estruturas mentais. Essas estruturas mentais precisam ser transformadas dentro de mim. Amados, o que nós precisamos fazer, vamos colocar assim, entre aspas, para conseguir viver em completa rendição ao Senhor e não anular o poder, a capacidade e a autoridade da palavra de Deus em nossas vidas. Mas é reconhecendo, é falando com o Senhor, é orando, reconhecendo, Senhor, eu nem consigo mudar essa forma de pensar sozinha, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, então eis-me aqui. Enquanto oramos, enquanto lemos a palavra, enquanto adoramos, muitas vezes enquanto ficamos aqui em silêncio, só ouvindo do Senhor, só recebendo do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós. Sabe, amados, nós precisamos ter esse coração que se dispõe para o Senhor. Senão nós vamos viver como aqueles fariseus e aqueles mestres da lei, que por causa da tradição eles anulavam a palavra de Deus. Por causa da tradição eles invalidavam a palavra de Deus. A autoridade, o poder, a capacidade que a palavra de Deus tem. Amados, quando nós mantemos essa estrutura mental, é aquilo que nós já mencionamos no devocional de ontem. Muitas vezes lemos as Escrituras, mas as Escrituras não atuam poderosamente em nós, porque o nosso coração está fechado, o nosso coração está confiante em nós mesmos. Ao invés de confiarmos no poder da palavra, no poder de Deus, no poder de Cristo Jesus, no poder do Espírito, insistimos em confiar em nós. E eu insisto em pregar essa mensagem, amados, porque isso é na prática do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo bem prático para os irmãos entenderem sobre o que eu estou falando aqui, que nós precisamos compreender que nós pertencemos a Cristo. Os irmãos sabem que eu trabalho de madrugada e eu estava orando ao Senhor para Ele abrir uma porta durante o dia, porque durante a madrugada está muito pesado. E o Senhor abriu uma porta durante o dia. E eu fiquei feliz, o horário era muito bom, dentro da própria empresa que eu trabalho, só seria transferida de local. Eu teria um horário excelente, num local muito próximo da minha casa, eu fiquei super feliz. E aí, de repente, esse lugar não deu certo.
mas Deus já havia aberto a porta. Mas era para um outro lugar. Eu achei que era esse lugar, esse horário. Eu fiquei feliz, E aí veio a resposta: olha, aquele local não deu certo, Catiane, mas deu outro local. Um outro horário, é um pouquinho mais longe da sua casa, mas é durante o dia, não é de madrugada. E aí na hora veio no meu coração. O Espírito Santo sussurrou ao meu coração: não se entristeça, não se entristeça. Lembre-se que sou eu que direciono a sua vida. E aí na hora eu pensei: ei, existe um propósito para eu estar indo para esse outro lugar que eu nem pensava, não estava nas minhas expectativas. Mas existe um propósito do Senhor. Amados, eu poderia ter ficado extremamente chateada como eu já fiquei em outras épocas da minha vida. Estava conversando com a Karina, eu falei, se fossem outros momentos da minha vida, eu começaria a achar culpados. Por que não deu certo essa vaga aqui? Não, a culpa foi de fulano de tal, de ciclano, de beltrano. Não entenderia que é Deus quem está direcionando a minha vida, que é Ele que abre e fecha portas. Amados, é nesse sentido que eu falo. E aí quantas e quantas vezes nós começamos a nos frustrar na nossa caminhada porque essa estrutura mental que tirou o Cristo Jesus do centro do ensino e colocou o homem, e aí nós achamos que somos nós que governamos a nossa vida e as coisas não acontecem do jeito que nós queremos e nós começamos a achar culpados. E quando não conseguimos achar culpados naturalmente falando, nós começamos a culpar a Deus. Amados, essa estrutura precisa ir embora, porque por causa dessa tradição, nós já vimos o que é tradição, por causa desse tipo de ensinamento, nós anulamos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nem eu, nem você, nós queremos anular a palavra de Deus, nós queremos cancelar, privar de força e autoridade a palavra de Deus nas nossas vidas. Com certeza nós não queremos. Então eu quero encorajar você a depositar a sua completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. A confiar que enquanto você se relaciona com o Senhor, por meio do estudo da palavra, por meio da oração, por meio do louvor, o Senhor vai atuando na sua vida. Confiar que as circunstâncias ao redor, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Acredite nisso. Amados, isso não significa que nós permaneceremos inertes, vai cair do céu as coisas, não é nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer, dei esse exemplo prático porque acabou de acontecer na minha vida. Acabou de acontecer e aí, de certa forma, eu fiquei feliz que na hora eu consegui discernir a voz do Espírito. Ei, não fique triste, não fique frustrada, não deixe isso te frustrar porque você tinha colocado uma expectativa em algo e não deu certo, sou eu. Eu estou atuando. Lembra que sou eu o Senhor de sua vida? Lembra que sou eu que direciono a sua vida? Lembra que sou eu que abro portas e fecho portas? E aí na hora aquilo me deu paz, tranquilidade ao meu coração. É o Senhor quem está abrindo essa porta aqui. Eu achei que era aquela outra, mas não, Deus tinha essa aqui para mim. Amados, é nesse sentido e é no nosso dia a dia, é dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, é no nosso relacionamento com as pessoas. Às vezes nós vivemos tristes, frustrados, decepcionados, por quê? Porque o centro do nosso aprendizado, do nosso ensino está no ser humano. Precisamos acabar com isso. O centro do ensino cristão, o centro do ensino da palavra de Deus é Cristo Jesus, é a suficiência da obra de Cristo Jesus. Quantas pessoas não se relacionam em paz com Deus, por quê? Porque se acham culpadas, vivem debaixo da condenação, porque insistem em ver os seus erros. Amados, a palavra fala em Romanos 5:1 que tendo sido justificados por Cristo, não pela nossa obra, não pela nossa capacidade, não pelos nossos acertos, não pelo que nós fazemos, mas tendo sido justificados por Cristo, pela obra de Cristo, nós temos paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Não precisamos ter medo de Deus. Romanos capítulo 8, Deus
Não nos deu um espírito para novamente termos medo, mas Ele nos deu um espírito de adoção que nos adotou como seus filhos. Somos filhos de Deus, não precisamos levar um relacionamento com Deus pautado no medo. Pelo contrário, o amor perfeito expulsa o medo. Nós temos paz com Deus. Podemos nos relacionar com Deus em paz. Quantos e quantos, por causa dessa tradição de ensino pautado na capacidade humana, não tem paz no seu relacionamento com Deus? Por quê? Porque fica olhando para os seus erros e pensa: meu Deus, Deus está me fulminando, Deus está me condenando. Não! Amados, a base do nosso relacionamento com Deus não são os nossos erros e acertos. A base do nosso relacionamento com Deus, quem nos reconciliou com Deus foi Cristo Jesus. Se dependesse de nós, nós estávamos fritos, mortos. Nós não temos essa capacidade. Mas Cristo Jesus realizou uma obra completa para que a gente tenha o quê? Um relacionamento de paz. Então, esse ensinamento que tem se tornado uma tradição no meio da igreja, um ensinamento pautado na capacidade humana, precisa ir embora. Por quê? Porque esse ensinamento, essa tradição tem anulado a palavra de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, eu não vou anular a graça de Deus, porque se os homens são justificados por causa do que eles fazem, então Cristo Jesus morreu inutilmente. Amados, é por causa de Cristo. O centro, o alvo, o cerne do ensino cristão precisa ser Cristo e a suficiência da obra de Cristo Jesus. E nós vamos andar nessa suficiência, nós não vamos anular a palavra de Deus por causa da tradição humana, por causa da tradição de um ensino que exalta a suficiência humana. Nós não vamos fazer isso. Nós abrimos mão desse tipo de ensinamento e recebemos plenamente o ensino da palavra de Deus, que exalta a obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem. Obrigada porque o Senhor sempre nos ensina, sempre nos exorta, sempre nos instrui, sempre nos corrige. Pai, obrigada, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que os olhos do nosso coração e do nosso entendimento sejam iluminados e nós possamos compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor e sejamos cheios da plenitude do Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos recebamos plenamente a justiça de Deus, a dádiva da justiça conquistada por meio de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos, nós possamos abrir mão de todo o ensino que exalta a meritocracia, que exalta a capacidade humana. Ensinos que muitas vezes estão tradicionalmente, Senhor, sendo ensinados em nossas igrejas, que nós possamos abrir mão disso e receber plenamente o poder da sua palavra, a sua palavra que nos liberta, que nos cura, que nos restaura, que nos alinha contigo, Pai. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos viver plenamente para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.